Amados, boa noite. É com extrema alegria que estamos fazendo mais uma palestra online, justamente, graças a Deus, numa proposta da divulgação da doutrina espírita, que não pode, de jeito nenhum, ficar para trás. E, aliás, nesse período pandêmico, a gente teve uma enorme surpresa, porque todos os centros espíritas, todas as casas, os palestrantes saíram para essa comunicação virtual e está sendo uma grande bênção, ferramenta necessária. Mas hoje, antes da nossa prece, nós vamos ter uma fala de um querido amigo e também do nosso Richard Simonetti, o qual conhecemos e amamos muito. Então, o Sidney Fernandes trabalha no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, então, e ele tem vários livros, 13 livros já editados. E é interessante que esse livro, daqui, Mayra, doutor Galton, cadê? O livro que o Douglas pegou aqui em casa, Dr. Galton, o construtor do passado. Então, o Douglas, nosso presidente, leu, Dona Val, estava na minha biblioteca, mas é muita coisa, não tenho tido tempo, realmente, você me perdoa. E agora, fiquei feliz numa entrevista do Sidney com o Orson e o Wilson Frangillo Júnior, e aí não é que o meu querido Sidney manda para mim Dr. Galton, o construtor do futuro. Então, é uma alegria muito grande e ele vai estabelecer parâmetros dessa obra e nós vamos, então, justamente, naturalmente, ele vai fazer um destaque, o que a medicina está se aproximando, graças a Deus, da espiritualidade no trato de quase todas as doenças, né? Então, esse é o nosso palestrante, conhecidíssimo na nossa região, já esteve na nossa casa, agora nessa proposta não presencial, ele está conosco hoje, graças a Deus. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, divino amigo, espíritos amigos, mensageiros do bem, da paz e da luz. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida, a nossa reencarnação, a família abençoada, o lar, as amizades. Mas obrigada, amados, pela doutrina dos Espíritos, que consola, energiza, liberta, fortalece. Jesus, estamos todos sintonizados no bem, no amor e na luz. Fique conosco nessa noite e dê intuições maravilhosas ao nosso querido Sidney Fernandes. Meu carinho, e com vocês, com muito amor, vamos ouvir essa figura, Sidney Fernandes. Olá, Valderez, amigos de Ibitinga, amigos de Bauru, que a partir de agora estão nos acompanhando. Eu fiquei muito honrado com o convite da Valderez. Aliás, estou com muita saudade de estar presente na sua casa. Você sempre me recebeu muito bem, com festas, e sempre puxou as palmas para mim, Valderez. E é? Você é um amor mesmo de criatura. E eu fico muito honrado de participar aí da live do Centro de Ibitinga, exatamente porque é o que nos oferece neste momento. Daqui a uns tempos estaremos juntos novamente de maneira presencial.
Bem, eu quero começar falando que essa obra que estamos lançando agora, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, Isso aí. ele está dando continuidade ao livro Dr. Galton, o Restaurador de Passados, este que lançamos há uns tempos atrás. E esse livro trouxe, assim, tanta repercussão, e principalmente os médicos gostaram muito de conhecer o Dr. Galton, que nós, recentemente, fomos convidados pela editora SEAC para lançar a continuidade dele. Saímos lá do Restaurador de Passados, uma obra em que nós tratávamos da terapia de vivências passadas, para irmos agora para Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Na verdade, Valderez iniciou muito bem, dizendo para nós que, felizmente, cada vez mais, a medicina está se tornando cada vez mais próxima da espiritualidade. A medicina, sendo um instrumento de Deus para minimizar as dores humanas, ela está realmente ampliando os seus horizontes. Novas conquistas atestam que o cultivo da espiritualidade previne e cura doenças. Daqui a pouco, o passo seguinte será o diagnóstico das causas das enfermidades que, infelizmente, não tem a sua causa diagnosticada pela medicina material, porque nós temos que procurá-la na intimidade da nossa alma. Na verdade, nós gostaríamos inicialmente de falar um pouquinho do Dr. Galton. Esse personagem, ele é de Porto Alegre, é um personagem ficcional. Por coincidência, existe um médico lá em Porto Alegre com esse mesmo nome. Mas Dr. Galton, nosso Galton, ele é de Porto Alegre e conheceu o Espiritismo quando ele estava ainda em solo americano. Quando chegou de volta ao Brasil, ele foi aos Estados Unidos graças à relação que o pai dele tinha com o Dr. Brian Weiss. E ele fez um estágio na clínica em Miami com o Dr. Brian Weiss para conhecer melhor a TVP, a Terapia de Vivências Passadas. Então, daí surgiu o primeiro livro do Dr. Galton. E lá nós falamos que ele conheceu o Espiritismo e, quando chegou de volta ao Brasil, passou a participar de um grupo espírita, convidado que ele foi por um outro médico, agora um médico espírita, chamado Dr. Constantino. E esse Dr. Constantino apresentou-o ao mentor da casa, que é irmão Procópio. Então, nas duas obras, nós vamos ter constantemente a influência, a conversa, a assistência de irmão Procópio nos casos desenvolvidos, assistidos pelo Dr. Galton. A primeira pergunta que nos surge seria: será que o conhecimento da medicina mudou a maneira de Dr. Galton praticar a medicina? O conhecimento espírita mudou a sua maneira de praticar a medicina? Com efeito, os conhecimentos hauridos no trato da medicina tradicional passaram a ser insuficientes a partir do momento em que Galton passou a considerar os ascendentes morais e as realidades espirituais de cada paciente. Vamos traduzir isso. Ele sempre dizia para si mesmo: as doenças nada mais representam do que o reflexo, no mais das vezes, dos desequilíbrios emocionais e espirituais do enfermo. Elas indicam a urgente necessidade
da transformação interior do doente. Olha só. Dr. Galton, em pouco tempo de espiritismo, já captou a importância que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que fizemos da vida, nesta vida e em vidas anteriores, a influência do nosso comportamento no nosso corpo físico. Ele e a esposa Ana Clara, que também é médica, passaram a considerar nas suas consultas, nos seus trabalhos clínicos, que as enfermidades podem se podem ser oriundas de lesões patológicas, naturalmente. Mas também existem doenças que podem se manifestar sem qualquer lesão. E nós encontramos isso em várias obras de André Luiz, encontramos na obra de Bezerra de Menezes, uma das obras mais interessantes que eu li até hoje, denominada A Loucura sob Novo Prisma, em que Bezerra de Menezes escreveu com o pseudônimo de Max. Então, ali ele mostra que há situações em que o corpo está perfeito, não tem qualquer anomalia e, mesmo assim, as doenças surgem. E os médicos ficam num beco sem saída, sem saber por que essas doenças aparecem, porque o corpo está perfeito. Galton descobriu que há moléstias de fundo orgânico e há moléstias, doenças de fundo espiritual. E o que modifica aí? A atmosfera moral de cada paciente. Ela é fator fundamental para o diagnóstico e as distinções das respectivas origens de cada enfermidade. Olha só, o que André Luiz nos fala na maioria das suas 13 obras que compõem a vida no mundo espiritual, vem ser reafirmado pelas observações de Galton, mostrando que a doença está em nosso espírito. E é claro que, com o passar do tempo, Dr. Galton não deixou de considerar que há também aquelas situações desagradáveis que são provocadas pela influência dos espíritos. Essa influência dos espíritos, que podem se classificar de uma simples insinuação, que nós chamamos, que Kardec chama de obsessão simples, até os estados de completa subjugação do paciente. Então, Galton passou a considerar também que o processo obsessivo também deve ser considerado no momento em que vai tratar de um paciente. Aliás, o seu paciente mais famoso, Nicolas, tinha tantos problemas. Ele tinha medo de locais fechados, medo de dormir, estava numa situação de insegurança que não conseguia nem se locomover direito, tinha problemas neurológicos, enfim. Nicolas precisou ser tratado de várias formas. Foi tratado com homeopatia, foi tratado no centro espírita, foi tratado com medicamentos e também com terapia de vivências passadas, que trouxe à tona um sério problema, um sério comprometimento de Nicolas numa vida anterior. Ele havia se comprometido no passado e agora havia traído uma turba de obsessores que o estava arrastando para a morte. Então, nós temos que ver que Galton nos traz, tanto numa obra quanto outra, ele nos traz a doutrina espírita esclarecendo como verdadeiro farol que futuramente vai influenciar os médicos bem intencionados que não encontrem as causas para poder desenvolver
o seu diagnóstico, porque há doenças de etiologia desconhecida, que somente através de uma TVP, através do estudo da influência dos espíritos, ou mesmo do comportamento do doente nesta vida, que vai se poder saber a causa, o porquê da doença daquele enfermo. Quero lhes contar um dos primeiros casos que eu trato no livro que estamos lançando agora, Dr. Galton, Construtor de Futuros, um caso relacionado com uma médica anestesista. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer a vocês que a grande maioria dos casos que eu trago são de origem verídica. Aqueles que não são relacionados com algum contato direto meu são relacionados com obras de André Luiz, ou mesmo casos que nós retiramos da Revista Espírita. Enfim, todos os casos são verídicos, eu não inventei nada. E em alguns dos casos, eu tive um contato direto. Esse que eu vou contar agora para vocês é de uma médica anestesista. Como que eu descobri esse caso? Eu estava viajando num cruzeiro marítimo e conheci uma médica anestesista de Minas Gerais. Quando ela soube que eu era espírita, ela me apresentou ao marido dela, que também é médico anestesista. E ela estava assim, querendo me contar um caso em que, numa ocasião, ela foi fazer os preparativos para que fosse efetuada uma cirurgia, mas no momento em que Flávia, essa médica anestesista, no momento em que ela foi aplicar anestesia, ela teve uma intuição de que aquela paciente não estava preparada adequadamente para aquela cirurgia. Ela ficou assim num beco sem saída. A equipe cirurgiã estava aguardando, impaciente, o cirurgião-chefe cobrando-a para que fizesse os preparativos protocolares, para que ele fizesse a operação, mas ela tinha uma intuição de que a paciente correria um sério risco de vida se a cirurgia fosse realizada. Então, nós adaptamos a história dessa anestesista e, na nossa história, Dr. Galton é acionado pelo marido de Flávia, doutora Flávia. E Galton vai imediatamente para o hospital. Quando ele chegou ao hospital, percebeu a pressão porque Flávia e Sérgio, o marido de Flávia, estavam passando. Orou em silêncio, pedindo a ajuda da espiritualidade. Irmão Procópio o atendeu prontamente e ampliou a sua capacidade perceptiva. E ele começou a atentar para detalhes que haviam passados despercebidos dos médicos ali presentes. Dirigindo ao cirurgião e aos dois anestesistas, Galton afirmou assim, sem qualquer prepotência, de maneira bem educada: esta moça porta sintomas de endocardite e, antes de ser cirurgiada, deve fazer novos exames, principalmente um ecocardiograma transesofágico. Como os médicos ainda estavam céticos, incrédulos, entendendo que estava havendo ali excesso de cuidados, tanto Flávia quanto Galton concluíram que a única solução para que se convencessem seria levá-los a fazer um exame ocular na paciente. Isso foi feito. E quando foi feito esse exame, perceberam as chamadas manchas de Roth, isto é, hemorragias na retina e uma área central transparente. Aí o cirurgião convenceu-se. Não há dúvidas. Há fortes indícios de que essa moça seja portadora da endocardite. Não posso operá-la.
Flávia, Sérgio e Dr. Galton respiraram aliviados. Imediatamente, a paciente foi retirada do centro cirúrgico. Ela teria que se submeter a tratamento com antibióticos adequados, pelo menos durante 4 a 6 semanas, para depois tentar-se uma nova cirurgia. Mais tarde, já no consultório de Dr. Galton, Flávia disse que ela estava com uma intuição de que a sua paciente tinha algum problema sério. Mas ela perguntou: você foi direto ao ponto, Galton? O que o levou a ter tanta certeza e foi tão eficiente e objetivo em seu exame? Na verdade, caros amigos, mais do que conhecimento médico, mesmo porque não sou especialista na área de válvulas cardíacas e de câmaras do endocárdio, valeram-me as orientações de irmão Procópio, que jamais me falta nesses momentos difíceis. Os méritos foram dele. Olha aí, meus caros amigos e irmãos. Eu tenho acompanhado, de uns tempos para cá, médicos que, antes de fazerem as suas cirurgias, desenvolverem procedimentos complexos, e tempos atrás tivemos um caso aí de uma equipe norte-americana que veio ao Brasil para fazer a separação de gêmeos que estavam grudados. E qual não foi a surpresa dos médicos brasileiros? Que antes de a equipe americana começar a cirurgia, o cirurgião-chefe chamou todos, médicos brasileiros, americanos, anestesistas, assistentes, todos enfermeiros, deram as mãos numa grande roda e fizeram uma oração antes de realizar a cirurgia. Nós estamos percebendo, com muita alegria, que muitos médicos passam a acreditar piamente que nós, aqui na Terra, somos meros instrumentos da espiritualidade. A doutrina espírita nos esclarece isso, caros irmãos, que sempre somos assistidos pela espiritualidade. Mesmo os médicos que se dizem materialistas contam com amigos espirituais que os auxiliam. Nossos protetores sempre provêm medidas de proteção à harmonia orgânica, protegendo a saúde dos homens. E Galton repetiu as famosas expressões de André Luiz contidas no livro Libertação. Ah, se os médicos orassem. Na verdade, eu tenho plena convicção de que hoje muitos médicos pedem a inspiração do alto para que eles sejam mais bem esclarecidos, mais bem conduzidos, que eles possam lançar com mais facilidade mão dos seus conhecimentos com o apoio logístico da espiritualidade. Porque os médicos espirituais estão muito adiante de nós e podem prevenir muitos problemas que, às vezes, ocorrem, imprevistos, que podem ser prevenidos com a ajuda da espiritualidade. Um outro caso que eu quero contar para vocês, agora, este caso não foi da minha lavra. Este caso eu adaptei de uma das obras de André Luiz. Trata-se de uma viúva que compareceu ao consultório do Dr. Galton, acompanhada de seus 3 filhos, que padeciam misteriosamente de males absolutamente idênticos, mas de origem obscura. Ele fez todos os exames possíveis, ele deduziu que talvez ali
houvesse, vamos dizer, alguma bactéria que as crianças, brincando juntas, haviam contraído, mas ele fez todos os exames e não encontrou nada que justificasse os males porque as crianças estavam passando. Naquela mesma noite, ele foi ao centro espírita e falou com Constantino, o médico um dos dirigentes de uma casa espírita, e pediu a Constantino que expusesse o caso para irmão Procópio. E a orientação de irmão Procópio não se fez por esperar. Ao cabo de alguns minutos de reflexão, o mentor espiritual da casa tudo esclareceu. Sim, meus irmãos, a origem dessas enfermidades, das enfermidades dessas crianças, na verdade, reside na companhia de entidade infeliz que as acompanha. Em outras palavras, as crianças estavam sofrendo um processo de obsessão. Então, não vai ser difícil nós resolvermos isso, disse Constantino ao espírito mentor. Vamos fazer a nossa oração, pedir ao alto que traga esse irmão que está obsidiando essas crianças, e depois a gente dialoga com ele, e quem sabe conseguimos a libertação dessas crianças. O espírito respondeu, meu irmão Constantino, o problema é um pouco mais delicado. Não se trata de um inimigo do passado, e sim do próprio pai dessas crianças. Eles ficaram, assim, surpresos com aquela revelação. O próprio pai estava trazendo aquele transtorno para as crianças. Na verdade, não se tratava de um irmão que tinha raiva das crianças. Ao contrário, o pai estava numa situação de perturbação e voltou para sua casa e acabou atingindo as crianças, assim, de uma maneira involuntária. É um caso bastante interessante que André Luiz traz em uma de suas obras, e nós adaptamos e o repetimos em minha obra. Galton e Constantino entreolharam-se e entenderam imediatamente que o assunto demandaria cuidados mais especiais. Bem, eu não vou contar o caso inteiro, mas Antônia, a mãe das crianças, depois de um certo tempo de orientação, de conversa, depois de descobrir exatamente o problema que estava acontecendo com o marido que havia falecido, inclusive, André Luiz, na sua narrativa, em dado momento, vem buscar a mãe dessas crianças quando ela está desdobrada no seu sono, para tentar ajudar o marido que se encontra lá na espiritualidade, numa situação grave de perturbação. Aí, depois que o pobre do coitado do pai é esclarecido, que as crianças são libertadas, Antônia, a mãe das crianças, sempre muito consciente das suas obrigações maternais, ela queria saber como é que aquele caso tão intrincado havia se resolvido daquela forma. E aí nós terminamos a história com ela tornando-se assídua frequentadora da casa de orações lá de Constantino de Galton, lá passando a comparecer acompanhada de seus 3 filhos. Então, como nós vemos, caros irmãos, nós reunimos nesta obra Dr. Galton, Construtor de Futuros, vários episódios em que tem a participação tanto de Galton como médico, como de Galton como espírita. Agora, nesta segunda obra, já habituado, já mais consciente, já com uma cultura maior em torno da doutrina espírita, cultura essa que lhe permitiu
ver as doenças, ver os seus pacientes sob um outro ângulo. Se na primeira obra nós demos ênfase às curas através da terapia das vivências passadas, que, aliás, não deve ser utilizada sem nenhum critério, o esquecimento do passado é valioso para a nossa vida e é bom mesmo que a gente não se lembre de tudo. Esse esquecimento que nos traz condições de conviver com pessoas com quem tivemos algum atrito na vida passada. Enfim, a TVP deve ser realizada sempre com muito critério, desde que seja realmente para beneficiar o paciente e não para atender uma simples curiosidade do que fomos na vida anterior. Que a espiritualidade permite que, em ocasiões excepcionais, levante-se um pedacinho do véu que encobre o passado e que pode favorecer a cura de determinadas pessoas. O caso clássico resolvido pela terapia de vivências passadas é do homem que pereceu, morreu na vida anterior, soterrado numa mina de carvão. Ele morre não pelas pedras que caem na sua cabeça, mas ele morre de sede e de fome, porque ninguém consegue retirá-lo dos escombros daquele desabamento. Ora, ele renasce com um problema muito sério de claustrofobia, que é o caso do personagem do nosso livro anterior. Nicolas não podia entrar num táxi, num elevador, não podia nem pensar em viajar de avião. Então, nesse caso específico, em que o trauma da vida anterior traz problemas para que o indivíduo tenha uma qualidade de vida melhor na atual existência, é um caso específico em que a espiritualidade permite que se faça a regressão através da hipnose ou mesmo do relaxamento, para que o indivíduo retorne à vida anterior exatamente no ponto, naquele momento que se criou o trauma que, na atualidade, está lhe provocando a claustrofobia. Então, nesses casos, os espíritos superiores permitem que se faça essa volta ao passado para que ele possa sanar o foco, a origem, a causa dos seus atuais sintomas. Mas vamos deixar claro uma coisa. Quando se faz uma TVP, não se abre assim toda uma existência. Nós não temos estrutura, nosso cérebro atual, não temos estrutura para conhecer duas existências, a atual e a anterior. Bom, então o que acontece? Richard Simonetti tinha uma expressão bem interessante. Ele dizia que não passava um filme, o filme da nossa vida anterior na nossa frente, mas simplesmente um flash, um foco, um slide daquele momento em que se originou o trauma e que está nos prejudicando na vida atual. Aí o psiquiatra, através da regressão, faz com que o paciente retorne naquele momento do trauma e dali surja o que os psicólogos, psiquiatras chamam de catarse. O que é a catarse? É você passar e repassar o momento do trauma para, na vida atual, você poder encarar a realidade com outros olhos. Então, depois de um certo tempo de tratamento,
O indivíduo que morreu na vida anterior em virtude de um desabamento de uma mina de carvão, na vida atual vai pensar assim: bom, na vida anterior eu morri embaixo de uma mina de carvão. Mas atualmente não existem minas de carvão por aqui. Então eu tenho que tomar cuidado com minas de carvão. Mas se eu entrar num elevador, o elevador não significa que vai cair na minha cabeça. Se eu entrar num avião, não significa que o teto vai me afundar. E devagarzinho, o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta vai dando energias e coragem para que o traumatizado encare a situação que antes era desconhecida de uma maneira consciente. Então o indivíduo diz assim para ele mesmo: bom, eu tenho que tomar cuidado com minas de carvão, mas elevador, táxi, ônibus, avião não vai cair em cima da minha cabeça. E com isso é possível vencer-se a claustrofobia. Foi exatamente o que aconteceu com o personagem Nicholas, de que já lhes falei no começo da nossa conversa. Bem, tudo isso, minha gente, é para dizer que a ciência atual, se houver interesse da parte dos cientistas, dos médicos, poderão perfeitamente melhorar o seu desempenho, dar melhor qualidade de vida para os seus pacientes, se passarem a considerar a espiritualização. 2 anos atrás, houve um congresso de cardiologistas na cidade de Fortaleza. Um dos temas tratados nesse congresso foi a espiritualização da medicina. E os médicos voltaram para as suas cidades com a proposta de passarem a recomendar aos seus pacientes uma maneira diferente de ver a vida. Então, eles voltaram propondo aos seus pacientes que tenham mais interesse em ajudar o semelhante, que tenham maior empatia, isto é, que se coloquem mais no lugar dos outros, que se tiverem uma religião, que se apeguem a essa religião, que eles passem a desenvolver a solidariedade. Por que eles falaram isso? É claro que o cardiologista não vai, a partir de agora, sugerir que o seu paciente tenha esta ou aquela religião. Eles não vão falar em religião. Vão falar em espiritualização. Porque eles já constataram que as pessoas mais espiritualizadas, elas são menos susceptíveis de vícios, que elas têm uma pressão sanguínea mais equilibrada e que elas podem, com seu comportamento em relação ao seu semelhante, prevenirem e até curarem doenças. Olha só que maravilha que está acontecendo. Profissionais de saúde, repito, contam com a proteção da espiritualidade. E agora há um grande grupo de médicos que estão passando a humanizar a ciência. E eu posso lhes assegurar, caros amigos e irmãos, que a espiritualidade está pronta a ajudar aqueles cientistas que estenderem as suas antenas espirituais para serem auxiliados, para serem protegidos, para serem apoiados, para que recebam o apoio logístico da espiritualidade. Querem um exemplo bem recente? Recentemente, 2 cientistas, uma da França e outra dos Estados Unidos, estavam fazendo uma pesquisa buscando uma proteção contra um determinado vírus, queriam um antibiótico, desenvolveram um antibiótico,
agora abre aspas, por acaso, elas descobriram uma extraordinária ferramenta de corte do DNA. E esta extraordinária ferramenta vai permitir que algumas células defeituosas, que trazem problemas, que poderiam provocar algumas doenças irreversíveis, que essas células sejam consertadas, sejam cortadas. Estão fazendo experiências com plantas, com animais, e daqui a pouco vão passar a fazer com homens, graças a esta extraordinária descoberta que levou o Prêmio Nobel de Química. E agora eu lhes pergunto, uma descoberta dessa imensidão, desse porte, ela aconteceu por acaso? Ou será que, em determinado momento, a espiritualidade maior não permitiu que uma gotinha do conhecimento lá do plano espiritual pudesse ser trazida para os médicos da atualidade, para os cientistas da atualidade, criando novas máquinas, novos instrumentos que vão proporcionar uma qualidade de vida melhor ao ser humano? É claro, na minha convicção, que nós estamos contando com a ajuda da espiritualidade maior, médicos, cientistas, que têm a sede de conhecimento lá da espiritualidade. Basta a gente ler algumas obras espíritas para a gente fazer algumas comparações. No livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco está sendo recolhido para entrar na casa de Maria, no portal, olha que nós estamos falando aí de o livro foi psicografado na década de 30, 40, foi antes até, ele foi publicado depois de Nosso Lar, mas foi escrito antes de Nosso Lar, com a ajuda, inclusive, de Leon Denis. Quando Camilo Castelo Branco adentra o portal, na porta existe ali uma espécie de videofone, numa época em que nós nem tínhamos a televisão ainda aqui na Terra. Se formos ver depois, uma comunicação que é feita lá no livro Nosso Lar, de uma família que estava se preparando para reencarnar aqui na Terra, o chefe da família já estava encarnado como criança e a espiritualidade permite que ele vá visitar toda a sua família, inclusive a esposa que está prestes a encarnar e os filhos que depois vão encarnar através deles. Na verdade, estamos falando da mãe de Lísias. Pois bem, todo aquele aparato que André Luiz nos descreve no livro Nosso Lar é coisa que nós não conhecemos, não sabemos ainda como é que funciona, para termos assim uma pálida ideia do que é a metodologia, o conhecimento, o instrumental, os equipamentos que a espiritualidade maior tem à sua disposição. Quero lhes contar agora um outro caso de Fernanda. Caso de Fernanda. Como eu falei para vocês, a maioria dos casos que nós temos nesta nossa nova obra, Dr. Galton, o construtor de futuros, são casos verídicos. E este caso de Fernanda, que evidentemente teve o seu nome trocado, ele me foi cedido por um oftalmologista de São Paulo, que, aliás, era muito amigo de Richard Simonetti, Dr. Marcelo Occhiuto. Dr. Marcelo, quando soube que eu estava escrevendo esta obra, contou para mim o caso de Fernanda. No caso dele, é outro nome, então nós modificamos para que não houvesse identificação.
Então, o caso de Fernanda, ele é bem longo, mas eu vou tentar resumir para vocês. Fernanda, quando entrou no consultório da esposa de Galton, ela trazia o rosto marcado por uma paralisia facial, que havia deformado metade da sua face. Ela tinha contraído uma afecção inflamatória da retina, ela tinha fotofobia, ulcerações da córnea, com grave risco de perturbação da visão, e ela estava caminhando para a cegueira. Então, a esposa de Galton percebeu imediatamente que o caso de Fernanda havia sido lhe encaminhado provavelmente por alguma entidade espiritual. Aliás, Ana Clara tinha, assim, uma dívida de gratidão para com o irmão Procópio, porque graças ao irmão Procópio, o Nicolas, aquele caso famoso de que lhes falei, Nicolas era irmão dela. E ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela seria convidada a ajudar outras criaturas que tinham problemas semelhantes ao do seu irmão. Pois bem, Dr. Galton imediatamente se predispôs a ajudá-la a cuidar de Fernanda, mas ele percebeu também um pequeno problema. A paciente era católica de 4 costados, isto é, ferrenha nas suas crenças, e provavelmente não iria aceitar qualquer tratamento que ferisse as suas convicções. Então, logo de início, para formar a equipe que Galton estava criando, uma espécie de junta médica para cuidar, além do oftalmologista José Carlos, ele ia trazer também Constantino, a esposa Ana Clara, mas ia trazer também um grande amigo dele, o Padre Zezinho, para que fizesse parte da equipe que estava sendo montada. Já já nós vamos voltar a falar do Padre Zezinho. Fernanda foi aconselhada a tomar medicamentos homeopáticos? Ah, sim. Embora a experiência de Galton não seja muito grande com homeopatia, no caso de Nicolas, ela funcionou muito bem. Aliás, eu dei um caso na minha família de uma pessoa que tinha problemas, vamos dizer assim, problemas cerebrais, e ela tinha constantes desmaios. E Richard Simonetti me aconselhou que fosse a Santos procurar um homeopata amigo dele, chamado Dr. Toledo Pisa, que com algumas homeopatias fez com que essa pessoa parasse de desmaiar. A partir do momento que começou a tomar os medicamentos homeopáticos, foi deixando de tomar os medicamentos anticonvulsivos e, ao cabo de um ano, não tomava mais nenhum anticonvulsivo e deixou de tomar todo e qualquer medicamento homeopático e curou-se completamente das disritmia. Então, um caso assim que eu conheço, que eu acompanhei, e por isso fiz questão de dizer aqui no meu livro que o caso de Fernanda, uma parte dos problemas dela seriam contornados através da homeopatia. Se funcionou bem com Nicolas, quem sabe não poderíamos proporcionar algum alívio para Fernanda, disse esperançoso oftalmologista José Carlos, que, aliás, esqueci de dizer, José Carlos é evangélico. Então, vocês estão percebendo que a equipe que Galton criou para cuidar de Fernanda tem Constantino, Ana Clara, Galton, espíritas. O José Carlos, que é o oftalmologista, é evangélico. E também o Padre Zezinho, que se predispôs a acolhê-los na próxima reunião que fosse realizar com Fernanda, em sua casa paroquial. Aquilo que poderia ser feito, caros irmãos, num centro espírita, com aplicações de passes,
água fluidificada, sensibilização magnética da paciente, da mesma forma, com orientação do mentor espiritual, seria realizado através da água benta, das orações e transferência de fluidos magnéticos daquele abnegado sacerdote Padre Zezinho. A fé de Fernanda era alimentada por sua crença à religião católica. Pois bem, seria na igreja do Padre Zezinho que a generosidade dos médicos espirituais iria se manifestar. As máculas perispirituais de Fernanda seriam tratadas pelos espíritos por intermédio do devotado Padre Zezinho. Olha só que interessante, né? E vocês não pensem que eu estou inventando história, não. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês de onde é que eu retirei essas ideias de que na igreja, dentro da Igreja Católica, encontramos recursos extraordinários para a cura das pessoas. Há um caso que, antes de eu continuar, eu quero dizer para vocês, um caso que aconteceu com Chico e Arigó. E eu fiz questão de repetir, de transcrever esse caso no meu livro. Em 1965, o espírito do médico Dr. Fritz quis operar a vista de Chico Xavier através do médium José Pedro de Freitas, que nada mais é do que o nosso conhecido José Arigó. Chico Xavier agradeceu muito, mas não quis ser operado por Fritz. Não por medo, mas ele tinha ciência de que a sua deficiência visual era kármica. E se ela fosse suprimida, sem que os compromissos do passado estivessem equacionados, poderia surgir nova doença. Olha só, Chico, com a sua superioridade, sabia que ele havia solicitado aquela deficiência visual. Ele sofria muito. Não era natural que ele pedisse a Arigó que o operasse, ele sarasse? Mas ele tinha consciência também de que não era hora ainda de ele ser curado. Ele disse assim, com muito bom humor para Arigó: ó, se o senhor curar aqui meu olho, como eu ainda tenho débitos no meu passado, o meu perispírito não está completamente curado ainda, vai estourar em outro lugar, uma outra doença. E com esta doença eu já estou acostumado. Então, surgiu então essa interessante, esse diálogo bem interessante, que nos mostra a superioridade do espírito de Chico Xavier e a consciência de que, naquele momento, ele ainda não tinha, pelo menos no modo dele sentir, méritos para ser completamente curado do seu problema de vista. Aliás, o próprio Emmanuel havia dito para ele que ele não seria curado naquela vida. Ele contornaria, ele teria algum alívio, mas ele não poderia ser curado. Então foi uma coisa, uma prova. E qual que é a diferença entre expiação e prova? A expiação é colocada de goela abaixo em nós. E a prova não, a prova é solicitada. E Chico provavelmente havia pedido aquela lesão no seu olho. E ele não quis ser operado por Arigó porque ele considerava prematura a sua cura. Nossas lesões perispirituais, caros irmãos, adquiridas nesta ou em outras vidas, elas vão persistir. A gente pode curar de um lado, dar a história do outro. Por quê? Enquanto remanescer o mal em nossos espíritos. Algumas das nossas doenças, se nós não criarmos juízo e nos melhorarmos na vida atual, nós vamos desencarnar com essas doenças, elas vão nos seguir na espiritualidade
E há casos em que nós vamos reencarnar com ela de novo. Acham que estou exagerando? Vejam o caso de Júlio, que é narrado por André Luiz. Quando o menino reencarnado, mas ele havia se suicidado na época da Guerra do Paraguai, ele havia comprometido o seu esôfago, ele desencarnou na primeira vez afogado, porque ele acabou se suicidando, atirando-se nas águas do Rio Paraguai. Depois, na vida seguinte, ele desencarnou com problema de garganta, foi para a espiritualidade com dor de garganta, depois de 3 encarnações, que ele foi ter o alívio do comprometimento que ele havia contraído lá na época da Guerra do Paraguai. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. A lei de causa e efeito é inexorável. Quando a gente achar que ninguém está nos vendo, que o nosso gesto infeliz, o nosso crime, o nosso palavrão, a nossa maledicência, que ninguém vai saber, a nossa consciência sabe. E nós, como que impregnamos o nosso perispírito de respingos dos nossos comprometimentos. Quando alguém dá um tiro numa outra pessoa, a bala pode atingir o corpo da sua vítima, mas a bala volta para o nosso perispírito e respinga uma mancha enorme lá, que vai ter que ser equacionada por nós mais cedo ou mais tarde. Então, temos que ter cuidado de, nesta vida, tanto quanto possível, superar as nossas más tendências, não ampliar o cabedal de provações, de comprometimentos, para nós voltarmos à espiritualidade um pouco melhores do que aqui chegamos. E, minha gente, nós estamos quase que ao final da nossa conversa. E muitos irmãos, talvez, vão nos perguntar, escuta, mas aquela história lá que você falou, que a Fernanda acabou sendo curada dentro de uma igreja, isso aí é real? Você tem alguma base na doutrina espírita para afirmar, fazer essa afirmação tão importante, tão grave, tão séria? Ah, com certeza. Baseei-me em André Luiz. Diz André Luiz que as missas compartilhadas por pessoas sinceras, de bons sentimentos, são de grande valor, pois são fontes de paz e carinho em direção a necessitados de todos os tipos. Diz André Luiz que as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao concurso dos espíritos para auxílio dos que precisam do amparo espiritual. E diz André Luiz que a missa católica, quando é simples e partilhada por mentes e corações sinceros, voltados para a caridade evangélica e à luz da oração, reveste-se de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que destina aos necessitados de qualquer ordem social ou religiosa. Muitos espíritos, depois da morte, recorrem às igrejas e aos santos de sua devoção. Cabe aos mentores maiores respeitar as religiões que vão envelhecendo como frutos maduros, porque essas sementes são indispensáveis à produção futura, continua explicando André Luiz. Então, nós temos que respeitar os irmãos que, com sinceridade, fazem as suas orações no centro espírita, na igreja católica, no templo evangélico, no templo messiânico, no templo budista, não importa. As religiões foram criadas por nós, pelos homens. O que importa, sim,
é a sinceridade de pensamento. Certa ocasião, perguntaram para Leon Denis onde é que ele preferia mais fazer as suas orações. Ele fazia oração em qualquer lugar. Fazia nas igrejas ortodoxas, nas igrejas católicas, nos templos protestantes, no centro espírita, mas o que ele gostava mais era de fazer junto da natureza. E aí nós nos lembramos daquela célebre passagem de Jesus ao lado da mulher samaritana, que lhe perguntou qual que era o lugar certo de homenagear a Deus, se seria no templo ou naquele monte, e Jesus teria respondido para ela: minha filha, Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. Qualquer parte em que estejamos, qualquer lugar em que estivermos, assim poderemos orar para Deus. Vós sois deuses e Deus está dentro de nós. Daí, caros irmãos, nós podemos dizer com tranquilidade que nós podemos orar em qualquer lugar. E as orientações vêm do plano espiritual. Sempre que nós nos dispusermos a orar e criarmos condições para a melhoria do nosso organismo interior. E essa mulher, Fernanda, ela teve méritos para depois ser curada? Bem, o plano espiritual diz assim: essa moça frequenta os cultos católicos da madrugada, leva muito a sério a sua religião, por isso ela conta com a nossa proteção espiritual. E eventual perda da visão dela afetaria a sua vida e das várias pessoas por ela protegidas. Olha só, uma católica que levava a sério a sua religião, com méritos para receber ajuda da espiritualidade. Então, o plano espiritual estava ali contando com a ajuda do evangélico, que era José Carlos, contando com o padre Zezinho, contando com a mediunidade de Ana Clara, enfim, todos ali unidos para fazer o melhor possível em relação à Fernanda. A homeopatia tornou-se uma nova esperança para ela. O caso dela foi analisado com calma e percebeu-se que havia 2 casos de toxoplasmose ocular com sintomas de diminuição da visão e que serviram de norte para que os médicos pudessem desenvolver uma evolução positiva para a saúde dos olhos de Fernanda através do uso da homeopatia. Então, nós estamos percebendo que o passe magnético, a água benta, a irradiação à distância, a homeopatia, a acupuntura, são elementos de que a espiritualidade se utiliza potencializando o magnetismo do homem. Certa ocasião, Allan Kardec perguntou aos espíritos: esses magnetizadores que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, eles são ajudados por vocês, pelos espíritos? Os espíritos quase que riram para Allan Kardec e responderam: você acha que nós só auxiliamos aqueles que acreditam em nós? E aí, daí nós tiramos a conclusão de que no momento que estamos dentro de um centro espírita, aplicando um passe magnético, nós vamos contar tanto com o magnetismo animal nosso, do passista, como também vamos contar com a potencialização das nossas energias através do plano espiritual, que vai buscar os medicamentos. Lembram-se, no final do livro Nosso Lar, em que André Luiz está auxiliando o novo marido da sua esposa, em que ele chama Narcisa, e ela vai buscar os fluidos ali na região, nas árvores que estão ali, para dar o suporte adequado
para André Luiz ajudar o segundo marido da sua esposa, daí nós vemos a mão da espiritualidade buscando no fluido cósmico universal, buscando na natureza, buscando no nosso fluido animal, os recursos para auxiliar aqueles que merecem a ajuda do plano espiritual. Bem, minha gente, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero agradecer muito a Valderez pela oportunidade que ela nos deu, trazendo esse momento assim de alegria para que pudéssemos transmitir a nossa mensagem. Então, Valderez, agradeço muito esse momento, essa oportunidade que você me proporcionou e passar um pouquinho das experiências desse personagem que nós criamos, Dr. Galton, que no primeiro momento era o restaurador de passados e agora tornou-se o construtor de futuros. E a editora já está me cobrando aí para que eu faça um terceiro livro que ele trate do presente também. Eu estou vendo ali, mas eu quero um segundo para o clube, eu já te falei. Veja lá, de tudo isso, maravilhas, entendeu? Quando você se refere às religiões, eu fiquei muito feliz, porque é o seguinte, na realidade, Jesus, o Divino Amigo, ele não teve nenhuma religião, não indicou nada, não é? Perfeito. Então, o que nos toca profundamente é que são as mensagens dele, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não? E tudo é possível àquele que crê. Eu gostei do que você falou, porque é o seguinte, a criatura que ela acredita, que ela confia, ela vai receber, não é, Sidney? Sem dúvida. E o mérito, o merecimento, depende da vida atual e da vida passada. Você citou o caso do Chico, eu não quero ser curado. Ele sabia que tinha que resolver algum problema. Muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz em verificar. E estou lembrando aqui, e você sabe também, que Sérgio Felipe, na Unicamp, quando vai ele, Núbur Facuri e tantos outros, vão realizar qualquer situação cirúrgica, neuro, eles se reúnem em prece, como você falou, eles dão passes lá na própria Unicamp, nós estamos sabendo. Então, e por que fundou a AME? A AME é a Sociedade Médico-Espírita. Você vê que espetáculo de vida. Não é bom? Eu cito o Dr. Sérgio no meu livro também, né? Você colocou? Sim, também. Ele nos traz uma experiência extraordinária e numa outra oportunidade eu conto para você. Você vai ler o livro, você vai encontrá-lo lá. E aí, certo. O Dr. Sérgio realmente é uma criatura. Eu acabei de escrever um artigo totalmente com base num vídeo dele, e eu faço questão de dar o crédito para ele. Esse artigo tem pouco de original meu. Ele reflete o vídeo do Dr. Sérgio. Porque muitas pessoas algumas assistem ao vídeo e muitas ficam sem tomar conhecimento. Aí, quando a gente pega o artigo, o vídeo e transforma num artigo e dá o crédito para ele, muitas pessoas passam a ir atrás do vídeo para conhecer, para tomar contato com esse extraordinário trabalho que está feito pelo Dr. Sérgio. Não? Mas você tocou num assunto que eu gostaria de a gente ficar até mais satisfeitos com as histórias da vida. Se você faz reunião na casa espírita, se você tem uma casa para 200 lugares, vão 100 pessoas. Porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo. Não é assim, Sidney? Bom, você faz uma live desse teor. Eu vi gente de Guaratinguetá, de Bauru, de não sei de onde. Você faz uma live dessa. Quantos em casa? Não sei. Então, é o nível de evolução de cada um que ainda não está focado para das coisas da espiritualidade.
Nós temos um programa na sexta-feira que é assistido por muitas pessoas não espíritas, né? Pelas perguntas que são feitas, você nota, perguntas assim bastante elementares, que é um pessoal que não entraria no centro espírita, pessoal que não ia ler um livro espírita, mas não encontra respostas, infelizmente, para as suas dúvidas filosóficas. Exato. Então, eu observo nas lives humílimas que eu faço, olha, tem pessoa que é... Aliás, gostei muito daquela que você fez no dia 2 de outubro, foi a segunda-feira passada, em que você fala a respeito da cura das pessoas, que as pessoas têm que ter esperança. Tem que ter, sim. Então, sabe por quê? Porque Jesus foi imperativo. E nós esquecemos disso, Sidney. Pedi e obtereis. Batei, a porta vai se abrir. O tema que você tratou foi perturbação, o auxílio virá. Isso. Gostei muito dessa live sua, viu? Mas então, Sidney, o que você comentou agora, isso daí é um chamamento. Eu admiro, eu falei com o Orson, essa pandemia, você sabe que em um certo ponto ela foi benéfica. Porque o meu assistente que está me corrigindo, não foi dia 2 de outubro, não. Foi dia 2 de novembro que você fez essa palestra. Não sei. Mas aí... essa palestra que você fez foi dia 2 de novembro, dia de finados. Foi com o Orson que eu conversei. Porque é o seguinte, quando se pensou, como é que vai fazer na casa espírita? E agora veio na cabeça, live, vamos começar a estudar. E a gente, se você quer saber, nunca estudou tanto e pesquisou tanto. É verdade. E então, graças a Deus você tem a Mayra aí para te dar assistência, né? Não, ela me dá. Aí você vê, Sidney, que é assim... O Orson não para, vai para lá, vai para cá, peguei você, peguei o Frungilo, peguei não sei mais quem, 4 mulheres não sei de onde. O que é aquilo? Trabalhando sem cessar, não é? Então, está cada um fazendo a sua parte. E beleza que talvez tivéssemos que passar por essa problemática da pandemia, um acordar, não é verdade? E aquele que não acordou... São males que vêm para bem, né? Isso. Amado, eu vou fazer uma prece agora, tá bom? Fica comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós encontramos... Ano que vem a gente se encontra, não tem jeito. Tá bom. Agora, ou presencial, ou em live, não interessa, né? Vamos lá. Obrigado. Jesus Divino Amigo, muito obrigado pela noite de hoje, um presente para os nossos corações, uma motivação muito grande para que possamos, cada vez mais, buscar a nossa transformação moral, para que as doenças que estão no recôndito da alma possam fluir de forma mais amena, e que possamos ter o merecimento para continuarmos trabalhando em prol do Consolador prometido, de Jesus, o Divino Amigo. Amados, que vocês que colocaram uma água para fluidificar, a mesma se encontra, tudo certo, e vocês tenham uma boa semana, bons pensamentos, muita fé, e nós rogamos a Jesus com muito fervor. Mestre amigo, ampare a todos, mas fortalece o nosso Sidney Fernandes para que continue com essa lavra maravilhosa, espargindo bênçãos. Ao Sidney, a esposa e a família, o nosso carinho, o carinho do Centro Espírita Francisco de Assis, amor e caridade. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Tudo de bom.
Até breve. Até breve. Tá? Até Outra breve. coisa, eu vou ligar lá no SEAC para saber se tem um livro para eu colocar no clube. Isso, se quiser pegar o telefone, é 014. Não, eu tenho. Ah, tem. Então, tá Tenho, bom. bem, tenho. É. Meu Na carinho. verdade, a primeira edição está esgotada, mas eles já estão fazendo a reimpressão e já deve estar para chegar já a segunda edição. Ótimo. Muito obrigado, Sidney. Boa Obrigado a noite. você. Fique com Boa noite. Deus. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite.